A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o canal Pregador dos Últimos Dias. Estamos aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo. Já tem alguns dias que não gravamos um vídeo, mas estamos aqui novamente para falar acerca daquilo que nós já anunciamos desde o início desse canal, que é arrebatamento da igreja, a volta de Jesus, grande tribulação, geopolítica, todos esses assuntos gerais que nós sempre estamos falando. E aqui, para não ficar somente nas minhas palavras, o tema desse vídeo será toda injustiça chegando ao fim. No último vídeo nós falamos sobre injustiça. Dessa vez nós iremos falar também sobre injustiça, mas ao contrário daquilo que foi naquele vídeo. E para iniciarmos, vamos ler aqui a palavra do Senhor na carta aos Tessalonicenses, a primeira Tessalonicenses, a qual Paulo ele escreve, que diz assim, no capítulo 4, versículo 13 em diante: a vinda do Senhor. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjos e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Jesus aqui, dando essa palavra ao apóstolo Paulo, ele vai trazer justamente algo que é a esperança da igreja, que é a justiça de Deus sendo cumprida com aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Não aqueles que, para eles, muitos não gostam de ouvir sobre isso. Nós temos visto isso em alguns vídeos, poucas visualizações, poucos ali. Por quê? As pessoas estão doutrinadas de uma maneira que só querem ouvir que tudo vai passar, que tudo vai melhorar, que você vai receber isso, vai receber aquilo, mas aquilo que verdadeiramente nós iremos receber, que é uma coisa eterna, não é passageiro. Muitos não querem dar ouvido que é a salvação eterna. Acham que esse mundo aqui é aqui que está tudo. Só que isso aqui, querido, é um mundo caído, um mundo que já está, segundo a própria palavra de Deus diz, o mundo jaz desse maligno. Que maligno é esse? O próprio mal atuando. E é por isso que nós estamos vendo, e foi o vídeo passado, de tantas injustiças. Mas desta vez a justiça será feita. E como vai ser feita? Quando o Senhor verdadeiramente nos arrebatar, nos tirarmos desse mundo e estaremos com Ele. Então aqui o apóstolo Paulo ele vai dizendo: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Ou seja, aquele que morre em Cristo, ele não morre, ele somente está dormindo. Mas não é um sono eterno, é um sono que ele vai ser despertado quando ouvir o clamor da trombeta. Que trombeta é essa? A trombeta de Deus, que o arcanjo, como diz aqui na palavra de Deus, que ele virá e com som de arcanjo, a qual soará, e aqueles que estão dormindo, aqueles que partiram dessa terra, servindo ao Senhor, crendo no Senhor, eles vão ser despertados. E depois nós, Paulo já se incluía achando que isso, naquela época, o povo ele estava meio que desanimado, o povo estava achando que, porque estavam perdendo, eles tinham essa promessa da volta de Jesus, porque o próprio Jesus falou isso. Aqueles anjos, quando Jesus se reúne ali com cerca de 500 pessoas, e ele é assunto aos céus ali no livro de Atos, está ali o Senhor Jesus voltando, retornando para o céu, e ali aqueles anjos, quando ali aquelas pessoas, os discípulos estão ali perplexos olhando para o céu, o Senhor Jesus como flutuando, voltando para assentar-se à destra do Pai. Ali os discípulos e aquelas pessoas ficam ali olhando atônitos, como se, meu Deus, e agora? O nosso mestre está indo embora. E aqueles anjos falam para ele ali e falam: varões galileus, não ficais tristes, não ficais, por que estão assim?
esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. Ele deu essa esperança. Então aquelas pessoas, eles tinham essa promessa. E Paulo teve que, ali Deus deu discernimento a ele, o Senhor deu essa palavra para consolar aquelas pessoas. Porque Paulo ele vai falar para aqueles irmãos: não sejais ignorantes como aqueles que não conhecem as Escrituras. Porque muitos estavam partindo ali e eles achavam que aquelas pessoas que estavam morrendo não iam ter a salvação. Mas Paulo vem explicar nessa carta aos Tessalonicenses, aquele povo: não sejam ignorantes. Os que dormem, eles vão ouvir a trombeta e eles vão primeiro, e depois nós, os que estivemos, porque Paulo também já talvez estava ali acreditando que aquela época ali já seria o retorno, o arrebatamento, porque muitas coisas que estão acontecendo hoje, nos dias de hoje, vão até piorar mais ainda. Eu tenho que falar a verdade, eu tenho que falar o que é necessário, porque muitos estão achando que tudo vai passar e vai melhorar. A igreja, irmão, nós não iremos passar na grande tribulação. Eu creio que nós seremos arrebatados antes, mas a igreja vai passar por muitas coisas, e já está começando, e vai começar agora já, talvez nesse final do ano, ano que vem, e eu tenho que falar a verdade e te alertar para que você venha se preparar e estar pronto. Não fazer como aquelas virgens loucas, que não se prepararam, não tinham azeite de reserva, e quando o noivo veio, porque ali o autor, que é o próprio Senhor Jesus, ele vai falar naquela parábola de Mateus capítulo 25, das 10 virgens, ele vai falar o quê? E tardando o noivo, ou seja, não é que Jesus estava tardando, mas aquelas pessoas que ali estavam naquele momento, a comparação que Jesus fez com as pessoas que estariam vivenciando nessa época, é que as pessoas que estariam vivenciando no mundo nesta época, no planeta Terra, eles iriam ter essa sensação que o noivo iria tardar, mas o noivo não vai tardar, ele vai vir no momento e na hora certa. Mas o que nós temos que fazer? Estar prontos e preparados, porque a coisa vai ser tão complicada que vai acontecer, e você pode gravar o que eu estou falando em pouco tempo, não sei se em 3, 4, 6 meses, 1 ano, mas a coisa vai apertar por lado da igreja, e você tem que estar preparado. Se não estiver, muitos vão até achar que o arrebatamento aconteceu e ele ficou para trás, de tanta coisa que vai acontecer e vai apertar a igreja nesses últimos dias. Então é necessário que nós estejamos preparados, que nós estejamos prontos, e deixar desse oba-oba que o Brasil é o celeiro, que o Brasil é o celeiro do mundo, que o Brasil vai fazer acontecer, que aqui vai ser assim. Por que aqui vai ser diferente dos outros? Olhe para o nosso país em volta, o que está acontecendo no mundo inteiro, em outros países. Você acha que o Brasil é melhor do que os nossos outros irmãos que vivem em outros países? Nós somos privilegiados. Pronto. O Senhor nos colocou no Brasil porque nós somos os melhores cristãos do mundo e não passaremos por nada. Você se engana, querido. A coisa vai apertar e já está apertando. O projeto já foi iniciado. O projeto final, a largada final, já começou alguns anos atrás, desde quando começou esse evento todo, que nós não podemos nem falar mais, que muitos vídeos, canais de pastores, servos de Deus, já foi bloqueado, derrubado, que são grandes. Nosso ainda é pequeno. É por isso que eu te peço, se inscreva no canal, deixe o seu like, vamos proclamar o Evangelho. Jesus está às portas, as coisas vão tender a apertar. Não fique acreditando em falácia, que esse é o ano da virada, que esse é o ano da bênção, esse é o ano do projeto. Irmãos, a coisa vai apertar. Deus está mostrando e permitindo. O que Ele permitiu na nossa nação nesse ano é para que as pessoas entendam e acordem. Os cristãos, principalmente. Anuncie, se prepare. Anuncie para os seus parentes. Muitos estão zombando e rindo, acreditando em falácias, mas a coisa vai apertar. Mas a nossa esperança é Jesus Cristo. Ele vai nos guardar? Vai. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que nos preparar. Porque a coisa vai ser tão séria que Deus tem mostrado, falado, que muitos vão desistir da sua fé, como eu já falei em outros vídeos. Muitos vão achar que Jesus esqueceu, que as coisas, o que está acontecendo? Porque sempre acreditaram nessa falácia, que o Brasil é assado, é assim, né? Papá, pão duro, pereré, né? Esquecendo, acreditando em falácias, em coisas, né? Promessas que eu já ouço desde que eu me converti, que esse ano é o ano bom, esse vai ser o ano da virada, esse vai ser o ano da bênção, da promessa se cumprir. Uma promessa de Deus
para o crente é a vida eterna, é a salvação. Isso aqui é passagem. O que nós conquistarmos aqui, vai ficar tudo aqui. Por isso que nós temos que estar preparados para o que o Senhor está preparando para esse mundo. O mundo vai ser abalado, irmãos. O que está acontecendo, que todo esse sistema que vai assumir o nosso país, vai assumir o mundo inteiro. Eu já falei isso. E se prepare, você que acha que não vai acontecer, que você acha que temos que falar, irmão, só tem que profetizar a bênção. Irmão, a bênção de Deus está sobre a vida de cada um, que é aquele que adora Ele em espírito e em verdade, que o conhece. E nem por isso as coisas vão deixar de acontecer. A palavra de Deus está se cumprindo e tem que se cumprir. Nós estamos nesse mundo, irmãos. É um mundo caído. O que faz a diferença daquele que acredita e confia em Deus é justamente o quê? É ele entender o seu chamado, entender o que eu sou, para que eu vim, por que eu existo aqui nesse planeta, na Terra, porque Deus permitiu que eu viesse para essa terra, nascesse através dos meus pais, da minha mãe que teve ali, da gravidez, e estivesse aqui. Algum projeto Deus tem para mim, e quando eu não entendo isso eu fico perdido, eu acho que as coisas e fico no oba-oba, papapá, né? Mas a palavra de Deus, irmãos, ela está se cumprindo e vai se cumprir, né? E vai se cumprir. Paulo aqui ele está dando exemplo, porque o povo estava triste, ficando chateado, achando que Jesus tinha esquecido, da mesma forma que vai acontecer nos dias atuais. Está aí a agenda cumprindo-se aí. Já saiu agora um documentário nos Estados Unidos sobre esse negocinho que deram aí para as pessoas, o que está fazendo, qual o motivo daquilo. Eu falei para vários amigos, irmãos em Cristo, para ter cuidado, e hoje está vendo o resultado das pessoas, o que está acontecendo com a saúde das pessoas, depois que inocularam esse negócio. E eu avisei há 1 ano e meio, 2 anos quase atrás, toma cuidado, ore a Deus. E as pessoas zombaram, riram, não acreditaram. Mas a palavra de Deus está se cumprindo. É o plano sendo reduzido, né, desses homens malignos que estão aí no comando dessa cúpula, né, da nova.com, né, da nova.ordem.mundial, que está aí, ó, que sempre falamos e muitos achavam que isso era só teoria. Mas aí está bem claro. O próprio que vai assumir, eu vou fazer um vídeo sobre isso falando melhor. Estou aqui com as matérias que saiu no Jornal Globo, para as pessoas não acharem que é invenção, que é conspiração. Desse cidadão que vai tomar posse aqui, o que ele fala lá na ONU, né? O que ele fala ali não tem para mais se as pessoas... E tem gente que ainda acredita, né, irmão? Teve crente que infelizmente foi para esse lado, mas isso é outro assunto. Mas o que eu quero trazer para você é isso, que a injustiça está perto de chegar ao fim. E ela vai chegar ao fim, irmãos, porque Deus vai trazer a justiça para o povo de Deus, para aqueles que creem nele. E se prepare, porque seremos perseguidos. Se prepare, seremos perseguidos. O verdadeiro cristão, aqueles que, né, aceita qualquer coisa, é esse que vai para a igreja como uma rotina, só para buscar, eu vou porque eu preciso de uma palavra para minha semana. A palavra está aqui, irmão, é só você ler a Bíblia, está aqui. Né? Nós precisamos estar na presença de Deus. É claro que temos que louvar a Deus e na nossa igreja para adorar a Deus em espírito e em verdade, buscar a presença do Senhor, né? Prestar a Ele um culto em adoração, adorar a Ele. Adorar não é só louvar, adorar abrange muito mais coisas, irmãos, do que somente nós estarmos ali todo domingo ou quarta, aqueles que podem ir quarta, quinta ou sexta, seja o dia de culto que for na sua igreja. Adoração vai além. Adoração é estar com Ele aqui dentro, temendo a Ele, mesmo com as nossas falhas, que nós somos falhos, pecadores, mas sabendo que vale a pena servir ao Senhor Jesus. Eu não vou me alongar muito nesse vídeo, porque eu só trouxe essa palavra que fala da justiça de Deus chegando para o seu povo. Mas antes disso, irmãos, a coisa vai apertar. Não se esqueça disso, e você vai lembrar, você que ia visualizar esse vídeo, você vai lembrar dessas palavras que eu sempre ministrei na minha igreja. Falei sobre essas coisas que vão acontecer e muitos não deram ouvido, muitos acharam e até zombaram. Mas
o meu chamado é esse, irmãos, é para falar sobre esses tempos finais. Eu entendi aquilo que Deus para que Deus me chamou. O meu chamado é esse, falar do tempo do fim, do arrebatamento, né? Nós vemos o âmbito de geopolítica todo se alinhando, né? Para que a governança global seja levantada, a qual eu vou falar no próximo vídeo sobre esse cidadão que foi lá na ONU, falou sobre justamente isso, dessa governança global que está para ser levantada e apresentada a qualquer momento no mundo. Mas para isso acontecer, a igreja tem que sair. É por isso que eles odeiam a igreja. Esse pessoal que muitos cristãos votou, eles odeiam, eles perseguem, porque sempre foi a pedra no caminho deles, foi a igreja do Senhor Jesus. Mas que Deus te abençoe. Não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Vamos para frente lutar, porque a palavra de Deus está aí e nós temos que anunciar o evangelho. Não tem mais volta. Iniciou-se agora, né? Acredito eu, que o ponteiro do fim de quê, irmão? Do fim desse tempo, dessa era da igreja. Agora não tem mais volta. Se você não acreditava, passe a acreditar. Porque a qualquer hora a igreja vai desaparecer. E você que não acredita nisso, vai ter que ficar aqui para a grande tribulação. E aí você talvez vá acreditar. Irmãos, aquele irmão falava, outros irmãos que falam também, e eu não acreditei. E aí será talvez tarde demais, porque vai ser um período muito difícil. Pessoas irão ser salvas, sim, mas vai ser muito difícil, porque a coisa vai apertar. E aí vai se cumprir Apocalipse 13, que vai ter a marca, que vai ter o sistema todo já preparado para esse homem que vai assumir. Então, irmãos, o tempo é esse, a hora é essa, não tem mais volta. Mas que Jesus te abençoe, fique na paz do Senhor. Em nome de Jesus, em breve estaremos novamente para fazer mais um vídeo. Em nome de Jesus. Amém.